Agora, nós vamos dar prosseguimento às apresentações. Vamos receber aqui a professora Letícia Miranda Medeiros, representando o SEJA de Niterói. Ela vai falar para a gente sobre as oficinas de língua e cultura, a importância de apresentar as diferentes culturas aos estudantes da educação de jovens e adultos. Professora Letícia, seja muito bem-vinda. Antes da sua apresentação, eu gostaria, por gentileza, que você falasse um pouquinho sobre a sua biodata, né? O seu background acadêmico e profissional, para a gente conhecer um pouquinho melhor da sua trajetória. Muito obrigada. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos que me ouvem. Eu sou a professora Letícia Miranda Medeiros, eu trabalho no SEJA Niterói. Eu sou professora de inglês e sou professora também de projeto de vida. E toda a minha formação acadêmica é na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde eu fiz a graduação, a especialização em língua inglesa, o mestrado e o doutorado em educação. E eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho das oficinas que a gente realizou no SEJA Niterói com a ajuda de outros professores. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês acompanharem comigo. O título da apresentação já está aí na tela: Oficinas de Língua e Cultura, a importância de apresentar as diferentes culturas aos estudantes da educação de jovens e adultos. Eu não escrevi esse projeto sozinha, não escrevi esse artigo sozinho, eu contei com a parceria de mais duas professoras colegas que estão aí na foto. A primeira é a Patrícia, que aparece com vestido preto e branco, Patrícia Miranda Medeiros Sardinha, ela é mestre em educação pela FFP, professora de inglês e projeto de vida aqui do SEJA Niterói. A professora Marcela, que está no meio aí, de blusa verde. Marcela de Souza Saraiva é a professora de espanhol do SEJA Niterói. E depois, na ponta aí, sou eu, Letícia Miranda Medeiros, que trabalho. Nós três trabalhamos no SEJA Niterói, somos as professoras de línguas estrangeiras aqui do SEJA. E a gente pensou nesse grande projeto, Oficinas de Língua e Cultura. Porque nós compreendemos que é importante a inserção de conteúdos relacionados à cultura geral no contexto da EJA. Essas oficinas, elas foram elaboradas foram apresentadas aos nossos alunos do SEJA Niterói nos meses de agosto do ano de 2023 e agosto de 2024. A gente sabe que o mês de agosto é aquele mês que parece que tem um ano dentro, né? Um mês com várias semanas. E a gente pensou justamente nesse mês para apresentar essas 5 oficinas. Oficinas de língua e cultura espanhola, língua e cultura italiana, língua e cultura francesa, língua e cultura japonesa e língua e cultura inglesa. Isso mesmo, foram 5 semanas, cada semana a gente apresentou uma oficina, duração de 1 hora, 1h30 cada. E eu gostaria de fazer um parêntese para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que não são da Rede SEJA, né? A gente viu o professor Francisco, que é lá de Roraima, né? Tem professores de outros estados, até mesmo de outros países, já que estamos num simpósio internacional. Então, muitos não sabem como que é a dinâmica das oficinas na Rede SEJA. A Rede SEJA, pessoal, ela é modalidade semipresencial. Então, o aluno, ele vai à escola para pegar o fascículo, para estudar, para pedir orientação aos professores, para fazer provas. E as oficinas se assemelham às aulas coletivas. São muito parecidas às aulas do ensino regular. E aí a gente faz as inscrições, a gente faz os cartazes, né? Divulgando as oficinas, coloca hora, coloca dia, os alunos se inscrevem, aqueles que podem, naquele horário, se inscrevem e participam, né? E aí as inscrições acontecem e quando chega o dia, os alunos vão e a gente coloca a oficina para funcionar.
Cada oficina desse grande projeto Oficinas de Língua e Cultura, elas foram ministradas por professoras que atuam em diferentes escolas na rede estadual de ensino aqui do Rio de Janeiro. E cada oficina abordou aspectos culturais, históricos, linguísticos e sociais dos respectivos países. A apresentação de culturas estrangeiras, ela permite que os estudantes compreendam o mundo de forma mais ampla e crítica. A globalização e o avanço das tecnologias de comunicação tornam imprescindível o diálogo entre culturas, para que o indivíduo possa se reconhecer como parte de uma sociedade plural e interdependente e diversa. A gente se baseou nos estudos de Morin. Morin defende que a educação deve promover a compreensão entre os seres humanos, superando barreiras culturais, linguísticas e ideológicas. O ensino da língua e da cultura, ela entra nas oficinas como uma via essencial para desenvolver essa compreensão, pois ela permite reconhecer o outro, respeitar as diferenças, construir pontes de diálogo. Além disso, o Morin fala sobre preparar o ser humano para viver em um mundo interconectado. O aprendizado de outras línguas, de outras culturas, desenvolve empatia, tolerância e consciência global, que são competências essenciais para a convivência no século XXI. Também nos baseamos na Base Nacional Comum Curricular, que deixa expresso na sexta competência que a escola, a sala de aula, o professor precisa valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. E também nos baseamos em Crunch, que ele diz o seguinte: pessoas diferentes falam de uma maneira diferente, porque pensam diferente. E elas pensam de maneira diferente porque a sua língua lhes oferece diferentes maneiras de expressar o mundo à sua volta. Então, sabendo disso, a gente convidou a professora Joelma Ferreira da Silva. Ela trabalha no Colégio Estadual José Bonifácio, conhecido como Intercultural Brasil-Itália, que fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi convidada para oferecer a oficina Língua e Cultura Italiana. Convidamos também a professora Rosana Márcia Alves Soares. Ela atua no CIEP 449, Colégio Estadual Governador Leonel de Moura Brizola, conhecido como Intercultural Brasil-França, que fica aqui também em Niterói, para apresentar a oficina Língua e Cultura Francesa para os nossos alunos do SEJA Niterói. A nossa professora Marcela de Souza Saraiva, nossa professora aqui do SEJA Niterói, ela apresentou a oficina Língua e Cultura Espanhola. Aí nessa foto tem a setinha dela, a seta apontando quem é a professora Marcela, que apresentou essa oficina de língua espanhola. Temos também a apresentação da professora Ângela Akinatori, que é professora do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, que fica em Niterói. Ela é professora de física, só que ela é sansei, e eu aprendi isso com ela. Sansei é neta de japonês. Olha que bacana, ela já foi ao Japão, ela tem essa cultura, essa bagagem cultural japonesa, então ela tem propriedade. E ela foi lá para apresentar essa oficina de língua e cultura japonesa para os nossos alunos do SEJA Niterói. E, por fim, a última oficina de língua e cultura inglesa, apresentada por mim, professora Letícia Miranda Medeiros, e pela minha irmã, que também é professora de inglês do SEJA Niterói, Patrícia Miranda Medeiros Sardinha. E aí tem as setinhas mostrando quem são as professoras, né? Eu aqui e ela ao lado. Bem, gente, cada oficina, né, ela teve essas atividades. Apresentações multimídia sobre a história de geografia, pontos turísticos, curiosidades dos países, e eles amaram as curiosidades dos países.
Cada oficina também exibiu vídeos e músicas nos respectivos idiomas. Tivemos também dinâmicas de linguagem, com introdução a expressões básicas das línguas estrangeiras, como foi bacana vê-los repetir as palavras de língua estrangeira, né, do italiano, da França, a língua japonesa. Foi muito legal, muito divertido também, né? Eles se divertiram fazendo essas oficinas. Tivemos também discussões reflexivas sobre as diferenças e semelhanças culturais entre o Brasil e os países estudados. E, por fim, a gente pediu aos alunos, como forma de avaliação, a cada final de oficina, a gente pediu que eles confeccionassem cartazes. E aí a gente preparou um grande mural para expor os trabalhos dos alunos. E aí vocês podem ver alguns trabalhos dos alunos. A gente pediu para eles prepararem cartazes que remetessem aos pontos turísticos de cada país. E aí só está um pouquinho do que eles apresentaram, né? E bacana saber, eles vêm depois da nossa sala: professora, quando é que você vai preparar outra oficina? Foi tão lindo eu ver o meu cartaz do mural, tirei até foto do mural para mandar para minha filha. Ela ficou toda orgulhosa de mim. Então, eles gostam de participar dessas aulas coletivas, né? Primeiro, porque eles aprendem coisas que estão para além do fascículo, né? Para além do material didático. Segundo, porque eles conseguem interagir, conseguem aprender outras culturas, né? Então, assim, a dinâmica foi bem prazerosa para os alunos. Os estudantes, eles demonstraram grande interesse e curiosidade ao entrar em contato com outras culturas, reconhecendo que o aprendizado ultrapassa o conteúdo tradicional das disciplinas escolares, além de compreenderem a importância da valorização da cultura nacional. Como resultado, ampliação do repertório cultural, valorização da diversidade e respeito intercultural, desenvolvimento da autoestima e do protagonismo. E, terminando, ao inserir a diversidade cultural nesse cotidiano escolar, promove-se não apenas o aprendizado de novos conteúdos, mas também o desenvolvimento humano, social e ético dos estudantes. Desperta a curiosidade, estimula a pesquisa, amplia horizontes e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes de seu papel em um mundo que é globalizado. E colabora para um espaço de diálogo entre culturas, saberes e pessoas. Essas foram as referências que eu utilizei, eu e as minhas colegas, né, Patrícia e Marcela, que produzimos esse artigo. Nós usamos essas referências e eu gostaria de pegar esses minutinhos que me restam para agradecer de forma muito especial as professoras convidadas, professora Ângela Natori, do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, que apresentou a oficina de língua japonesa. Obrigada também à professora Joelma Ferreira da Silva, do Colégio Intercultural Brasil-Itália, professora Rosana Márcia Alves Soares, do Colégio Intercultural Brasil-França, aqui de Niterói. Muito obrigada, professoras. Vocês, de maneira voluntária, elas não cobraram nada, gente. Por isso que é bom ter amigos, hein, professores? Façam amigos. Elas não cobraram nada. Elas vieram por conta própria, pagaram passagem para estar ali, vieram de coração aberto, de maneira voluntária, para passar o conhecimento que elas têm dessas línguas, dessas culturas. Elas também são professoras do Estado do Rio de Janeiro e elas vieram para prestigiar e colaborar efetivamente com o trabalho, com esse grande projeto de Oficina Língua e Cultura. Agradeço também as minhas parceiras, Marcela de Souza Saraiva, professora de espanhol aqui do Seja Niterói, minha irmã Patrícia Miranda Medeiros, professora de inglês. Muito obrigada pela parceria na escrita e no cotidiano, né? A gente troca figurinhas para aperfeiçoar a nossa prática, e isso é muito importante dentro da escola. E eu quero agradecer de forma também especial os funcionários do Seja Niterói,
os funcionários da limpeza, aqueles que organizam as salas, que deixam tudo limpinho, organizado, para que a gente possa ter um ambiente limpo, propício para o aprendizado. Muito obrigada. Sem vocês ficaria mais difícil, mais desafiador fazer esse trabalho. Obrigada, professora Roberta, nossa coordenadora pedagógica, que nos incentiva tanto a fazer essas oficinas, né? E a gente liga o modo criativo e aí o resultado está aí, né? São oficinas que foram por 2 anos apresentadas no Seja Niterói 2023 e 2024. Muito obrigada também à gestão do Seja Niterói e a todos vocês aí que estão me ouvindo. Muito obrigada pela essa oportunidade de poder compartilhar esse trabalho tão bonito. E eu gostaria até de fazer um convite aos professores da Rede Seja, todos, que eu sei que vocês fazem trabalhos magníficos, lindos, só que a gente não vê, fica invisibilizado, porque vocês não escrevem seus trabalhos, não é mesmo, Mara? E aí a gente fica como? Sem saber o que está acontecendo. Então, eu encorajo vocês que fazem trabalhos magníficos em suas escolas, que escrevam no próximo ano seus trabalhos para socializar, publicizar esses trabalhos e inspirar outras pessoas, outros professores a fazerem também trabalhos magníficos, como esse que as minhas colegas Ângela, Joelma, Rosana, Marcela, Patrícia fizeram, inspiraram alunos, e eu espero que tenha inspirado vocês também a fazerem outros, a participarem desse seminário no próximo ano. Muito obrigada, gente. Mara, com você. Oi, Letícia, muito obrigada pelo seu entusiasmo. Realmente, assim, é contagiante, né? E a sua apresentação muito me toca, porque eu sou dessa área de línguas, né? Especificamente de língua inglesa e também tenho formação também na área de cultura. E achei muito feliz a sua escolha de escolher o autor Morin, né, como base da sua apresentação, da sua pesquisa, né? Justamente por ele tratar dessa questão da realidade como um evento multifacetado, né? As áreas do saber não são estanques, elas estão sempre conversando, né? Atravessando umas às outras. Acho também muito importante a gente assim trabalhar esse conceito de conectar a cultura à linguagem, né? E é essencial, porque elas estão realmente são interdependentes. Então foi assim um trabalho muito legal. Parabéns. E nós temos aqui algumas perguntas e temos também alguns comentários, muitos elogios. Vamos lá. A professora Regina perguntou: Professora Letícia, você considera que a realização de oficinas culturais teve impactos positivos na adesão e desempenho dos alunos na sua disciplina especificamente? Poderia comentar esses impactos, por favor? Vamos lá, Letícia. Primeiro quero mandar um beijo para a Regina. A gente se conhece, aliás, a gente convive desde 2016, quando eu entrei no Rede Seja, né? Mas a gente nunca se viu pessoalmente, a gente sempre trabalha online e é um prazer trabalhar com ela. Com ela e com você agora, né? Que você chegou mais recentemente, né, Mara? A gente está lá junto nas reuniões das dinamizadoras, né, do nosso grupo de inglês. E eu gostaria até de elogiar a Rede Seja, porque é magnífico poder reunir todos os professores da área, né, da nossa língua, para a gente trocar figurinhas. Isso aí é incomum, né? E eu agradeço muito pela vida da Regina, que ela sempre está pronta a nos atender, e de você também, Mara. E falando aí da pergunta da Regina, o impacto é bem positivo em relação aos alunos. Eles ficam, depois de uma oficina, eles ficam muito curiosos. Primeiro que quando a gente começa a oficina, principalmente eu, né, oficina de língua inglesa, eu já falo logo assim, olha, a gente precisa aprender a parar de ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de fazer coisa errada. A gente não está aqui fazendo nada de errado. Então, quando eu pedi para repetir, repetem.
quando eu pedi para falar inglês, falem, sem vergonha. A gente está aqui para aprender. Errar faz parte do crescimento. E aí a gente vai amenizando o medo, né? Vai encorajando eles a falarem, a participarem. E aí, no final, alguns alunos que participaram da oficina, eles falam, nossa, professora, inglês para mim era um bicho de 7 cabeças, mas depois dessa aula, nossa, eu gostei, vou até pesquisar mais. E eles, quando a gente fala da produção, né, a gente pede para eles pesquisarem os estrangeirismos, né? Em um ano a gente pediu para pesquisar os estrangeirismos, e no outro ano foi o ponto turístico dos Estados Unidos. No ano que a gente pediu para pesquisar os estrangeirismos, eles ficaram encantados e falaram do cartaz, né, que eu comentei, que nossa, meu cartaz foi escolhido para botar no mural. Que legal, quando é que você vai fazer outra oficina? Amei falar inglês. E aí o impacto é positivo e eles quebram essa coisa de que inglês é difícil, né? E é por isso que a gente precisa fazer mais oficinas. Esse ano a gente não fez esse projeto de oficina Língua e Cultura, a gente fez o projeto, eu e a Patrícia, nós apresentamos inglês para trabalho. E aí a gente fez uma aula de conversação, colocamos lá como se fosse, se você tivesse que a gente está aqui na Amaral Peixoto e vem um estrangeiro perguntando onde é as barcas, o que você ia responder? Então a gente fez algumas simulações de diálogos e todos participaram e foi muito bacana. Então a gente faz isso, né? Essa dinâmica de falar com inglês. A gente já fala inglês no nosso cotidiano, a gente precisa apenas aperfeiçoar. Acho que respondi, Sim, né, Mara? muito bem. Respondeu, com certeza. Posso fazer só mais uma perguntinha? Também é da professora Regina. É sobre os nossos hermanos e nossas irmãs. Essa aí. Professora Letícia, muito me preocupa a desvalorização da língua espanhola no currículo do ensino médio. Você percebe que movimentos semelhantes podem ativar o engajamento dos alunos nessa letiva? Ah, com certeza. Aliás, às vezes a gente tem algumas críticas, né? Essa coisa de botar o espanhol como língua eletiva, né? Nós somos um país Sim. que temos fronteiras apenas países de língua espanhola, né? Então a gente Sim. entende que o inglês é importante para o comércio, para a internet, né? A língua, mas essa desvalorização da língua espanhola aqui no Brasil é realmente triste, né? Porque bom seria se os nossos alunos fossem motivados a falar língua espanhola para poderem ter contato, né? Que a gente tem mais contato com pessoas visitando o Brasil de língua espanhola do que americanos, né? Aqui em Niterói mesmo, de Sim, vez em quando a gente ouve assim a língua com espanhola, né? certeza. Pessoas conversando. Então, como seria bom esses estudantes terem a língua espanhola, assim como é a língua inglesa, como obrigatórios. Mas não é, no mundo ideal seria, mas não é, então, tendo como eletiva, a gente vê que uma das maneiras de valorizar a língua espanhola é fazendo essas oficinas, né? Evidenciando essa língua que é esquecida, né, pela BNCC. Esquecida não, colocada de lado, né, em segundo lugar, vamos dizer assim, né? Evidenciando por meio das oficinas. E eles amam, né? Eu não sei se vocês repararam lá na foto em que a Marcela, que eu apresentei, tem lá, né? Ela na oficina dela, ela levou comidinhas e colocou lá o bolo é pastel, né? Os estrangeirismos. E então, assim, os falsos cognatos, né? Que a gente fala que são os falsos amigos. Então, é uma maneira de encorajá-los a estudar a língua, de ouvir a língua. Essas oficinas promovem isso, né? A valorização dessa língua que é colocada em segundo lugar como eletiva. Perfeito. Muito bom, professora Letícia. Obrigada pela sua participação, Obrigada. tá? E até a próxima.
Muito obrigada mesmo. Pessoal, vamos lá então.